Polícia ocupa morros em Vitória. Durante a operação foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Armas e pelo menos 3 suspeitos foram detidos. Um deles acabou baleado durante um confronto com os PMs. A ocupação acontece depois de 2 assassinatos. A polícia afirma que os crimes têm ligação. Ontem à noite, um foguetório feito por traficantes assustou moradores. E hoje, mesmo com a presença da polícia, era possível ouvir fogos na região. Menino baleado durante perseguição da PM vai ficar pelo menos 3 meses sem poder andar. A criança foi atingida por um disparo feito por um dos policiais. Assalto em pizzaria no norte do estado. Funcionários e clientes foram rendidos pelos bandidos. Morador de rua é preso ao tentar fazer um empréstimo usando documentos falsos. Ele teria sido aliciado por um estelionatário que vem aplicando esse tipo de golpe. Imobiliária é arrombada em Vitória. Os bandidos roubaram fios de cobre. Por pouco, a cerca elétrica também não foi levada pelos bandidos. E governo do estado anuncia investimentos de mais de 270 milhões de reais em várias áreas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O assassinato de um jovem com mais de 40 tiros. O crime aconteceu em Consolação, Vitória. Logo após, um foguetório assustou até moradores de bairros vizinhos. O crime tem relação com o tráfico de drogas na região. Yarley Pedrosa Poloni, de 22 anos, foi morto numa escadaria do bairro Consolação, em Vitória, na noite desta segunda-feira. Testemunhas disseram à polícia que o jovem foi assassinado com mais de 40 tiros. Yarley teria sido vítima de traficantes da região. Segundo as investigações, antes do crime, um grupo de suspeitos teria sido visto circulando pelas ruas do bairro ostentando armas. Depois que Yarley foi assassinado, foi dado início a uma intensa queima de fogos. Parece Réveillon aqui, perto aqui, ó, Curijica. O foguetório tirou o sossego dos moradores da região. Os fogos, eles são um meio de comunicação daqueles indivíduos lá, né? Se você às vezes chega com a presença policial, eles percebem que o morro está sendo policiado, que há movimento de patrulha. No caso de Vitória, a gente tem sempre o policiamento a pé também. E sempre que a gente está nessa localidade, eles soltam fogos. Comemoram, às vezes, alguma ação que tenham feito. Chegou movimentação de droga. Quer dizer, os fogos é uma maneira também deles se comunicarem. De acordo com o comandante do 1º Batalhão de Vitória, Yarley tinha uma extensa ficha criminal. Delitos de trânsito, porte de entorpecentes, tráfico de drogas, porte de armas. Então nós estamos falando de um indivíduo que tem uma vida pregressa complicadíssima. Com relação às investigações em específico, as informações que nos chegam, e até via inteligência também, nós compilamos essa informação e dividiremos, né, com a autoridade policial que vai presidir o inquérito. Já na Ilha do Frade, também na capital, houve um homicídio de um jovem no meio da rua na tarde de ontem. A vítima não foi identificada. 2 homens numa moto efetuaram os disparos e depois fugiram. A polícia não afirma se existe uma ligação entre esses 2 casos, mas admite que ambos têm uma característica em comum. São crimes de execução. A forma que o tráfico tem de cobrar é isso, é de forma violenta mesmo. Esses encontros às vezes podem acontecer e a gente vê claramente que é uma questão de execução, né? No caso lá da Ilha do Frade, de moto, localizam, alvejam e saem do local. É típico de quem encontrou alguém que ele ali estava procurando. A criminalidade, ela age dessa forma. Pois é, e depois desses 2 assassinatos e do foguetório, a polícia ocupou hoje 4 bairros na capital. Durante a operação, houve um confronto e um suspeito foi baleado. Este foi o clima no bairro da Penha durante todo o dia. Muitas ruas foram tomadas por viaturas da polícia. Parte do comércio esteve fechado.
O reforço faz parte de uma operação da Polícia Militar que aconteceu durante a tarde desta terça-feira nos bairros da Penha, São Benedito, Consolação e Itararé, em Vitória. A operação contou com a participação de 100 policiais militares e do helicóptero Árpia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 17 pontos dos bairros. É um trabalho feito de maneira integrada entre a inteligência das polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né? São alvos levantados pelo Serviço de Inteligência e nós estamos fazendo a verificação de todos esses alvos hoje, agora. Secretário, a gente pode atribuir esses últimos acontecimentos a uma possível tentativa de dominação do grupo PCC do tráfico aqui do estado? O PCC aqui não manda em nada, aqui PCC não se cria. As instituições policiais não permitem. Aquele que tenta tomar qualquer tipo de comando aqui, nós atuamos, nós investigamos, nós prendemos. Isso aqui é uma reação e nós não vamos tolerar qualquer tipo de reação e vamos aumentar a nossa presença. Neste vídeo gravado por moradores, é possível escutar o barulho dos tiros no momento em que a polícia entra no chamado Beco 11 do bairro da Penha. 3 homens foram detidos na operação. Com eles, a polícia encontrou 2 pistolas .40, carregadores, algemas, drogas e fogos de artifício, que, segundo a polícia, estão sendo utilizados por facções criminosas para avisar sobre a presença de militares nos morros. Um dos detidos nesta operação foi identificado como John Lennon Carvalho, de 26 anos. Segundo a polícia, ele teria desobedecido a ordem de parada dos militares e acabou sendo atingido por um tiro na perna. A Polícia Militar, então, está cumprindo 17 mandados de busca e apreensão. No cumprimento desses mandados, se deparou com um jovem que atirou contra o nosso policial militar, houve o revide, ele foi atingido, outros 3 já foram detidos. Então isso retrata exatamente a discussão que nós estamos tendo sobre o tráfico de entorpecentes nessa região específica de hoje, bairro da Penha, São Benedito, Itararé, às vezes Andorinhas, às vezes Gurijica, Consolação, como na tarde e noite de ontem. Então é mais uma operação que a Polícia Militar se junta à comunidade, que a Polícia Militar se junta às pessoas de bem para trazer segurança a essas comunidades. Mesmo com a presença da polícia no Morro da Penha, ainda era possível escutar o barulho de fogos durante toda a tarde. Reflexo disso é o medo nas ruas. Nenhum morador quis gravar entrevista. Ainda segundo a polícia, as mortes ocorridas nos bairros Consolação e Ilha do Frade neste fim de semana teriam ligação. Os crimes seriam um acerto de contas entre facções criminosas rivais. As investigações dão conta que o homicídio ocorrido na Ilha do Frade tem ligação do homicídio ocorrido no bairro Consolação, né? As investigações apontam para isso. Foi um acerto de contas entre grupos rivais do tráfico. Nós estamos aqui justamente para trazer tranquilidade a essa população. E a UFES decidiu liberar os estudantes do campus de Maruípe no meio da tarde. As aulas no período noturno também foram suspensas. E a polícia pede ajuda da população, sempre fazendo denúncias. E claro, não precisa se identificar. É só ligar 181. Menino baleado durante perseguição policial em Vitória já está em casa. O garoto vai ficar pelo menos 3 meses sem poder andar. O disparo foi feito por um PM. Natan recebeu alta e voltou para casa. Ele tem 5 anos e estava no hospital porque levou um tiro na perna de bala perdida. A mãe, Juliana, ficou sem chão ao ver o Natan machucado. Mas agora, depois de ter corrido tudo bem na cirurgia, ela está mais aliviada. Bem aliviada, né? De saber que eu tô trazendo meu filho para casa de volta, né? Com vida. Meu filho tá aí se recuperando perfeitamente e tudo vai dar certo. Sábado à tarde, a criança estava na rua em frente de casa, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. Ele brincava com os amigos quando foi atingido. Os disparos vieram de uma troca de tiros entre a polícia e um criminoso fugitivo quando eles passavam pelo local em perseguição.
Estas imagens mostram parte do que aconteceu e também mostram o momento em que Natan é socorrido. O homem que a polícia perseguia era Clóvis de Oliveira, de 49 anos. Ele furtou pertences de dentro de um carro que estava estacionado em um shopping de Vitória. Uma testemunha presenciou o crime e avisou a polícia. Então, começou uma perseguição que veio parar aqui no bairro Ilha de Santa Maria. É possível ver nas imagens um policial com a arma na mão do lado de fora da viatura durante a troca de tiros. Familiares do menino acharam este projétil na rua depois do acontecido. Agora, Juliana vai dedicar o tempo dela à recuperação do filho, que teve fratura exposta e precisou colocar pinos na perna. Sei que eles estão no momento deles de fuga, respeito o trabalho deles, mas em questão do meu filho agora, como vai ficar? Uns 2 meses a 3 meses sem colocar o pé no chão. A perseguição levou à prisão do Clóvis de Oliveira e também ao sofrimento desta criança. A mãe agora quer saber se o poder público vai ajudar na recuperação do Natan. Eu vou ter que ter gastos, fisioterapia, então eu acho que ele deveria ter algum apoio de alguém, né? O Estado que tem que me ressarcir de alguma forma. Eu agradeço a Deus por ele estar vivo, porque poderia ser num lugar bem pior, né? Bom, a Polícia Civil disse que o caso ainda está sendo investigado. Bandidos invadem imobiliária em Vitória. Fios de cobre dos aparelhos de ar-condicionado foram levados. Não satisfeitos, um dos bandidos voltou e tentou roubar a cerca elétrica. Os ladrões entraram por este terreno baldio e assim tiveram acesso ao local. O proprietário, Luiz Cláudio, mostra que daqui eles levaram várias portas de alumínio que protegiam um arquivo e também os condensadores de ar-condicionado, onde o alvo de interesse eram os fios de cobre. O ar-condicionado não estava funcionando, da recepção, né, de algumas salas, e aí as primeiras pessoas que chegaram já perceberam que tinha sido violada a sede. O arrombamento aconteceu nesta imobiliária que fica na rua Humberto Martins de Paula, na Enseada do Suá, em Vitória. Rua que liga a saída da Terceira Ponte à Assembleia Legislativa. Local movimentado, mas também vulnerável. A suspeita é que os ladrões tenham passado o final de semana aqui tirando todo esse material. Como nós já mostramos, todas as portas de alumínio daqui. E olha, eles tiveram tanto tempo que tentaram levar também um marco. Prova está aqui nos parafusos que eles tiraram do local e nós encontramos, olha, aqui no chão. Mas dessas pessoas que invadiram aqui, a polícia, quando foi chamada, acabou pegando uma em flagrante. E o material do roubo que ele levava é impressionante. A cerca elétrica. Isso mesmo. Ele retirou a haste, os fios, enfim, a estrutura da rede, que teoricamente deveria mantê-lo bem longe. O ladrão foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Para o proprietário da imobiliária, fica o prejuízo ainda não calculado. Pelo menos 3 condensadores de ar-condicionado foram levados. Nada foi recuperado ainda. Graças a Deus não houve nenhuma vítima, então assim, não foi com nenhuma pessoa, não aconteceu nada, enfim, isso aqui a gente vai conseguir refazer sem qualquer problema, não vamos ter nenhum problema. A Polícia Militar disse que faz o policiamento preventivo na região e que reforçou o patrulhamento em áreas comerciais de toda a Grande Vitória. Moradores de rua estão sendo aliciados por estelionatários para aplicar golpes no comércio da Grande Vitória. 2 homens foram presos acusados de estelionato. Marco Antônio Pereira, de 55 anos, é um morador de rua que foi aliciado por Luciano Eduardo Rodrigues, de 53 anos, para dar o golpe. A ideia era usar um documento falso para conseguir um empréstimo e então comprar uma moto. O Marco Antônio, ele confessou todo o crime na delegacia, informou que é morador em situação de rua, que foi abordado em São Torquato pelo Luciano, que ofereceu uma cachaça para ele e o convenceu a participar do esquema. Ele recebeu roupas e recebeu um documento já com foto que ele alega desconhecer de como foi conseguida. Ele informou que receberia R$300 no final da transação e que, como não aconteceu, ele não recebeu nada. A delegada conta que o vendedor da loja, onde o Marco e o Luciano foram, em Campo Grande, Cariacica, desconfiou da dupla. Ele avisou o gerente, que por sua vez ligou para a polícia.
Assim, a farsa foi descoberta. A polícia checou o documento apresentado por Marco e descobriu que os dados pertenciam a uma outra pessoa que mora no interior do estado. E como os investigadores sabiam que uma hora ou outra eles tentariam pegar o empréstimo, foi só montar um esquema de vigilância em uma agência de Campo Grande e fazer a prisão na hora certa. Nesta imagem vemos Marco assinando o contrato, o que consumou o crime. A Polícia Civil chama a atenção para a proteção dos dados pessoais. De acordo com a delegada, os golpistas conseguem as informações de terceiros e as falsificam. Quando o criminoso, de posse dos nossos dados, muitas vezes perdido até mesmo na internet, ou quando a gente perde o nosso documento, eles conseguem falsificar um documento. E por aí eles conseguem abrir empresa, conseguem financiar veículos, conseguem realizar empréstimos, então tem que ter muito cuidado. Qualquer perda de documento deve ser noticiada imediatamente e também dar um alerta no SPC Serasa. Governo do Estado anuncia investimentos de mais de 270 milhões de reais em várias áreas. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado. Serão 277 milhões de reais investidos nas secretarias de Educação, Saúde, Segurança Pública, Justiça, Desenvolvimento, Saneamento e Habitação, Ciência e Tecnologia. Deste valor, 50 milhões serão aplicados no Fundesul, o Fundo de Investimento do Sul do Estado. Os investimentos são provenientes da participação no petróleo. Do recurso que nós estamos destinando hoje, 100% para investimentos. Nós iniciamos o governo em uma situação em que praticamente a totalidade dos recursos de royalties, participações especiais, estavam destinados a custeio, né? Então, gradualmente, nós estamos fazendo com que esse recurso seja destinado para investimento, que é onde tem que ir. É importante, mais uma vez, que esses recursos sejam destinados a investimento, porque é isso que vai promover o desenvolvimento econômico, né? São projetos estruturantes que geram renda, geram emprego no curto, no médio e no longo prazo. De acordo com o governador, o dinheiro já estará disponível para as secretarias a partir desta quarta-feira. Nós estamos apanhando quase 300 milhões, 277 milhões das rendas de petróleo e destinando para o aumento do investimento. A gente tinha uma previsão de investir esse ano aproximadamente 1 bilhão, vamos investir 1 bilhão e 200 milhões em todas as áreas. É dinheiro das rendas de petróleo direcionado para o investimento, que é a maneira certa de fazer, até porque a produção de petróleo é finita, né? A gente tem que ter isso claro, quer dizer, a produção de petróleo é assim, sobe, estabiliza e cai, né? E a gente precisa usar bem o dinheiro do petróleo, porque ele é por tempo determinado, é por isso que as pessoas que trabalham comigo têm essa filosofia na condução da alocação desse recurso finito que é o dinheiro do petróleo. Vamos à previsão do tempo? Uma frente fria avança pelo estado. A quarta-feira começa com sol na maioria das regiões, mas no sul há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas outras áreas, chuva com possíveis trovoadas à noite. Não deve chover no extremo norte. Na Grande Vitória, poucas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à noite. Vento intenso em alguns momentos. Na capital, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E a seguir, clientes de pizzaria são surpreendidos por bandidos. A gente já volta. Flagrante de assalto em pizzaria no norte do estado. Os bandidos entram no estabelecimento e rendem funcionários e clientes. Um dos criminosos vai direto ao caixa e aponta a arma para a funcionária. Ela é obrigada a entregar todo o dinheiro. Celulares das vítimas também são roubados. Crianças e adolescentes que estavam no local não foram poupados pelos bandidos. A pizzaria fica em Aracruz. A polícia tenta localizar os criminosos. Denúncias devem ser feitas pelo 181. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.